Perguntas e respostas 26. Perguntas e respostas 26. Nossos olhos fornecem gestos que agradam ou irritam as pessoas? Nossos olhos fornecem gestos que agradam ou irritam as pessoas? Sim, o olhar vago, perdido no espaço, transmite indiferença. O olhar de baixo para cima é pior, transmite desprezo. O olhar enviesado transmite desconfiança. O olhar de cima para baixo transmite superioridade. Os olhos são espelhos da alma, porque eles refletem, mais do que os lábios, aquilo que pensamos e, sobretudo, o que sentimos. O olhar meigo, sincero, terno e caridoso dá confiança ao ser humano que busca socorro. Os olhos de Jesus sempre dão conforto à nossa alma carente. Então nós temos que sempre estar pensando como é o nosso olhar. Nós precisamos estar atentos a isso. Esse atento, realmente nós ficamos pensando que nós não somos capazes. Na verdade, quando nós estamos ou muito bem, ou queremos não participar de alguma coisa que está acontecendo, né, conosco ali, em conversa, etc., nosso olhar fica vago. Nós vamos embora. É como se o corpo estivesse ali, mas a alma, a mente está muito distante. Esse é o olhar vago, ele se perde no espaço. E transmite, lógico, transmite indiferença para o que está acontecendo. Tem uns que são bem reais, tem outros não, que de repente falam-se assuntos e nesse assunto ela viaja. Seu espírito vai atrás de algum local, de algum tempo, de alguma época, ou em busca de alguma pessoa que ama ou que odeia, né? Olhar de cima para baixo é pior, porque é desprezo, olhar meio de lado assim, desconfiança. Então, todos esses gestos que os nossos olhares fazem, realmente, e essa de os olhos transmite realmente o que estamos sentindo dentro de nós, faz com que as pessoas evitem olhar nos olhos das pessoas. Então, não adianta, tem pessoas que falam assim, quero conversar com você olhos nos olhos. E a pessoa fala, tudo bem, só que os olhos dela nunca vão ser, porque talvez ela já se defenda achando que vai ser atacada, ou ela realmente não está afim de falar, então ela tem receio de transmitir pelo olhar exatamente isso. E nós temos que aprender a saber lidar com as pessoas, com os acontecimentos. Cuidado com o seu olhar, tá? O que devemos fazer quando amamos muito e somos trocados por outras pessoas? O que devemos fazer quando amamos muito e somos trocados por outras pessoas? O Chico, isso é dos casos de Chico, Chico respondeu: na vida tenho amado profundamente pessoas que me abandonaram sem que, pelo menos, me dissessem o porquê. Se eu tivesse perdido essas pessoas por morte, não resistiria. Mas como os motivos foram outros, na própria frieza ou indiferença a que me relegaram, encontrei forças que me levaram à recuperação, trazendo-me à luta pelo equilíbrio. No decorrer da existência, assim como há encontros que são reencontros, há encontros que são dolorosos desencontros. Então o Chico quis dizer o seguinte, assim, que não resistiria perder a pessoa pela morte. Na verdade, não é ao pé da letra que vocês estão pensando. O Chico não aceita a morte, o Chico não aceita a pessoa partir. Não, não é isso que ele quis dizer. Ele sofria sim, mas é um sofrimento de aqueles instantes que a gente gosta de conversar com a pessoa está ali, enche aquele ambiente, então sente falta, né? Mas esse não resistiria não tem nada a ver com o que vocês estão pensando, não.
simplesmente não resistiria. Quer dizer, a pessoa partiu mesmo, partiu de verdade, não em espírito, mas em matéria. E quando as pessoas se afastaram dele, ele sofreu menos. Por quê? Respeitou o livre-arbítrio, entendeu o que as pessoas queriam fazer. Ficou triste porque muitos deles foram para a degradação moral, foram para os vícios, se perderam, abandonaram o caminho que estavam fazendo de recuperação espiritual. Então esse foi o sofrimento maior dele, no caso, de saber que aquelas pessoas não vão ter que recomeçar do zero, mas vão ter encarnações doloridas, porque abandonaram o posto de serviço divino para viver a vida mundana. Então, se pegar em sofrimento, usar o termo sofrimento, ele sofre mais com a perda das pessoas que morreram. Não. Está vendo o que vocês estão pensando? Estão pensando aquilo que nós pensamos. Na verdade, Chico sofreu mais com as pessoas que se perderam do que aquelas que partiram pela morte. E nós devemos pensar assim também. As pessoas que morrem, está na hora, vamos dizer assim, para não me alongar muito, está na hora. E as pessoas que foram buscar a sua vida, o seu rumo, tiveram sucesso ou não sucesso, e nós sentimos ausência, vamos entender que elas têm o direito de seguir o seu caminho, assim como nós também. A falta de estímulo pode levar o indivíduo à loucura? A falta de estímulo pode levar o indivíduo à loucura? Sim, os torturadores sabem disso. Uma das mais eficazes maneiras de se conseguir que alguém confesse algo, verdadeiro ou não, é isolá-lo. Assim, entre aspas, solitárias, amedrontam os mais experientes delinquentes. Um local fechado, sem nenhum contato com as pessoas, pode levar o indivíduo à loucura. Poucos são os homens que podem resistir 48 horas sem qualquer espécie de estímulo, negativo ou positivo. Nós não vivemos para viver solitariamente. Nós vivemos e fomos criados para estarmos juntos. Seres humanos, os mais dóceis possíveis, os mais caridosos possíveis. Então, se no nosso convívio passamos por dificuldades de seres desumanos, não vamos ser eles a praticar isso. Então, nós ficarmos sem contato, isolados, nós vamos, todas as nossas carências, as necessidades do espírito, a individualidade de cada um, pode suportar, vamos dizer assim, viver solitário, 10 anos, outro 2 anos, e o outro talvez nem um dia. Então, nós estamos assim, e nós precisamos estar atentos a isso, porque nós não podemos ficar louco, não se afastar das pessoas, não se afastar do mundo, não ficar alienado na vida. Com as nossas dores, sofrimentos, doenças, nós temos que estar juntos. Por quê? Nós precisamos de médicos, profissionais da saúde, profissionais de limpeza, profissionais de mercados, farmácia, enfim. Toda a gama de necessidade que nós precisamos para a nossa vida. E nós dependemos dessa cadeia enorme de pessoas se entrelaçando, trabalhando, produzindo, vendendo, comprando, para que isso aconteça. Então nós não podemos viver em solidão, nós não podemos viver em solidão. E ficar na solitária, imagine ficar numa solitária. Realmente é horroroso, né? E tem vários relatos de experiências com ratos, né? Coloca o rato na solitária, enfim, para fazer teste e ver o que acontece e tal. E seres humanos que se oferecem como voluntários para ver o que acontece. Então, quer ficar louco, quer ficar desequilibrado, quer acabar com a sua vida? Fique solitário e seja feliz na escolha que você fez. Perguntaram para o Chico também. Qual o aspecto mais importante da doutrina espírita? Qual é o mais importante aspecto da doutrina espírita? O espírito de Emmanuel
nos costuma dizer que a coisa mais importante que cada um de nós poderá fazer na vida é seguir o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desta forma, não temos dúvida ao crermos ser o aspecto religioso da doutrina o seu ângulo fundamental. Muito nobre a filosofia, mas em verdade ela nada mais faz do que muita conversa. Muito nobre o esforço científico, mas em verdade a mesma ciência que inventou a vacina construiu a bomba atômica. Então devemos reconhecer que todos nós, os seres humanos, trazemos dentro de cada um de nós um alto grau de periculosidade e até hoje a única força do mundo capaz de frear esses impulsos é, sem sombra de dúvida, a religião. Isso quer dizer o seguinte, quando ele fala muito nobre a filosofia, mas em verdade ela nada mais faz do que muita conversa, ele não está desmerecendo, não, como muita gente está pensando. Tem profissionais, tem toda a literatura filosófica, que a maioria delas estão direcionadas ao nosso equilíbrio, à regra de conduta, como nós podemos melhorar, entender, compreender as coisas. Mas esse entendimento, esse conhecimento, não muda o nosso comportamento se nós não realizarmos a prática dessas leituras, desses ensinamentos. Então, o que quer dizer Chico, por exemplo, aqui na filosofia, é que ouvimos muito, aprendemos muito e praticamos pouco. Então, não é falha da filosofia, a falha é individual. Na ciência, se descobre coisas maravilhosas e também se descobre coisas destruidoras. E às vezes as coisas maravilhosas se tornam armas cruéis nas mãos de homens ambiciosos, desonestos e, acima de tudo, prepotentes, radicais. Então, a ciência, o papel dela é colaborar em tudo. Saúde, melhorias em geral. Só que o ser humano que vai usar essa ciência é que às vezes a usa incorretamente, visando lucros, normalmente. Então, o que é religião? Religião, ela faz a ligação, a religação com Deus, trazendo os aspectos de caridade, de fraternidade para nós. Então é por isso que Emmanuel falou para o Chico que a religião é a única que pode nos elevar moralmente, socialmente, amizade, carinho, ternura, compreensão, renúncia. Então é na religião, nessa ligação divina, que nós descobrimos os valores espirituais, dos quais nós, espíritos eternos, precisamos fazer a aplicação disso. Nós nascemos para isso, melhorar o mundo e usufruir do mundo aquilo que Deus deu para nós. Né? Nós temos que trabalhar, nós temos que cultivar, nós temos que alimentar nossos sonhos e desejos do espírito. Porque crescer não significa somente aprender. Porque crescer não significa somente aprender. Crescer não significa só aprender. É preciso que os conhecimentos transformem-se em atitudes. Pensamentos, sentimentos e atitudes são como roupas. Pensamentos, sentimentos e atitudes são como roupas. Estão em você, mas não são você. Se já não servem mais, abandone-os e procure ideias novas que lhe tragam os resultados desejados. Não seja escravo do passado. Se tiver que ser escravo, seja escravo dos seus sonhos. Crescer realmente não é fácil, não. Crescer exige mudanças, como falou, pensamentos, sentimentos e atitudes são como roupas. Nós vestimos, mas nós não somos essa roupa. Esses verdadeiros momentos de pensamentos, sentimentos e atitudes têm que vir de dentro da nossa alma. Nós temos que fazê-los e entender
corrigir e saber o que nós queremos para realizar e ser escravo dos nossos sonhos. Não é do nosso sonho, não pode ter um sonho só, um ideal só, porque o mundo muda. A situação financeira, social, política, a nossa situação individual, de repente eu não quero mais caminhar nessa parte porque o meu sonho estaria incluído pessoas e essas pessoas não estão mais vivas ou mudaram-se para outros países. Então nós precisamos ter outro sonho, outro desejo e fazê-lo caminhar. Então nossos sonhos normalmente não podem ser vinculados às pessoas, ele tem que ser vinculado ao nosso espírito. O que o nosso espírito precisa? O que o teu espírito precisa? Meu espírito precisa dormir. Então, aprenda, reaprenda. Veja por que não está conseguindo dormir. Eu tenho uma dificuldade, eu abro a boca, eu tenho sonolência, etc. A sua energia está sendo bem aplicada? As pessoas estão roubando, entre aspas, a sua energia, ou você não está tendo cuidado ao doar carinho e amor às pessoas? Pessoas usam e abusam das pessoas que têm energias. Cuide-se, tá? Aprenda, se eduque. Então, assim, na vida nós temos sonhos. Só que esses sonhos, com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, eles vão mudando, eles vão perdendo sentido. Então nós vamos trabalhar nos outros sonhos. Não vamos jogar fora, não. Não é para jogar fora. Guarde na gavetinha do Projeto Futuro e deixa lá. Quando der e puder, tiver condições de voltar e continuar da onde parou aquele sonho, vá. Nunca jogue fora o teu sonho porque estava na mão dos outros. O sonho tem que estar na sua mão, no seu coração e na sua alma. O que são falsos espíritas? O que são falsos espíritas? Os falsos espíritas que vivem do tapinha nas costas, dos elogios desmedidos, das promessas fúteis de colaboração, da postura de falsa admiração pelo trabalho dos outros, e que trazem consigo o medo de serem substituídos por alguém em tarefa assistencial ou de representatividade, só estão preocupados com a veneração do seu próprio ego. Estes espíritas, hipócritas e fariseus, como disse o mestre, que infestam muitas casas respeitáveis, são, entre aspas, os modelos de orientadores despóticos, tiranos, opressores do serviço celeste, em vez de sentirem-se meros instrumentos do bem e do amor nas divinas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos inteiro, né? São os modelos de orientadores despóticos, tiranos e opressores. Eles não estão ao serviço celeste. Quem pode servir a Deus sendo uma pessoa tirana? Tirando a liberdade das pessoas, impedindo as pessoas de crescerem. Ninguém. E Jesus foi muito claro quando disse, né, dos hipócritas, né, até quando terei que conviver com vocês? Túmulos caiados de branco e outras citações de Jesus. Então nós precisamos estar atentos a isso. E esse relacionamento das pessoas que ficam elogiando sem ser verdade, sem sentir, simplesmente para agradar a pessoas, estão nessa relação. Tapinha nas costas, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Tal. Aí você até virou as costas e falou assim, nossa, esse cara é chato, esse cara é isso, esse cara é aquilo, né? Mas isso não é só os espíritas, não. Qualquer ser humano faz essas coisas, tá? Então não vai pensar assim, ainda bem que eu não sou espírita. Não tem nada a ver, não. É o espírita ser humano que faz isso. Não é o espírita seguidor do Evangelho de Jesus, como em todas as religiões, os seguidores procuram não fazer isso. Procuram lutar contra essas negatividades, independente da igreja que frequentem. E muitos estão preparados apenas para a veneração do seu próprio ego. Muitas pessoas
alguns bem assim, vocês podem estranhar o que eu vou falar. Fui procurado no centro há anos, alguns anos atrás, não muito não. A pessoa queria fazer palestra no centro. Aí trouxe todo o currículo de diploma da Federação, Aliança, de outros centros, cartas de recomendação, um monte de documentos de currículo. Além do que, carteirinhas de documentação de cidades que fez palestras, etc. Sabe? E mostrou tudo lá, trouxe no envelope, eu fiquei olhando. Aí eu perguntei para ele assim: a qual centro você está vinculado? A qual centro você está vinculado? Ele disse assim: eu não estou vinculado a centro nenhum, porque a minha missão é levar a palavra de Deus pelo mundo, pela onde eu puder levar. Eu não cobro nada, não ganho nada e tenho prazer em fazer isso. Eu falei: muito bem. Quais os assuntos que você leva? Eu levo os assuntos do Evangelho. Muito bem. Aí eu perguntei para ele: com tanta experiência que você tem, com tanto estudo, enfim, com tantos cursos, etc., por que você não se vincula a um centro e dali sai para fazer? Você trabalha 2 dias na tua casa espírita e sai depois para fazer esse trabalho. Ele disse o seguinte, que não gostaria, em outras palavras, porque ele estaria preso a normas e regras da casa que ele ficasse. Aí eu disse para ele: bom, você já foi em vários centros, em vários locais. Essas casas têm normas, têm regras, tem estatuto, tem tudo. Como é que você faz a palestra lá? Você sabe quais são as regras de lá? Tem centro que tem palestra interativa, tem centro que não tem palestra interativa. Ele disse: não, eu chego lá e falo o que eu vou fazer, etc. Eles me aceitam, eu vou lá e faço. Eu falei: muito bem, você acha legal não respeitar as normas? A sua vida tem normas? O Jesus teve normas? Ou Jesus foi aberto? Jesus foi livre? Jesus não foi livre. O que Jesus fez não é o que você quer fazer. Jesus era puro, Jesus era perfeito. Jesus curava e falava de amor. E ele tinha propriedade para isso, para falar. Quantas vezes você não ficou nervoso para chegar a um local que você ia fazer palestra? Então, amigo, eu não vou dizer que você não tem condições, mas se você quer um dia fazer aqui, em vez de trazer tantos currículos, tantos diplomas, tantos elogios, eu quero que você traga e nós vamos conferir exatamente se você frequenta e realmente é daquele centro, daquela associação. Resumindo, nunca mais apareceu, nunca mais se comunicou. E ainda pediu indicação que eu indicasse ele para outros centros. Gente, não façam isso, a responsabilidade é sua. Quando for receber alguém para fazer na sua igreja palestras, etc., tem que conhecer o trabalho dele. Tem que saber ele é vinculado a quê? A que igreja que ele está. Senão ele vai chegar e virar um andarilho falante. Não que ele vai fazer coisa errada, vamos dizer, vai estragar tudo, não. Mas e o ego dele, e o orgulho dele? Você está alimentando isso, você quer isso na sua cruzinha? Mas eu só permiti. Sim, você permitiu alguém continuar a fazer um trabalho que não é corretamente perfeito. Ele pode ser bom o trabalho, mas aonde eu vou encontrar essa pessoa? Hoje ele está no Rio Grande do Sul, amanhã está no Rio Grande do Norte. Como é que vai haver contato? Como é que vai haver isso? E as pessoas não pensam nisso. Oradores maravilhosos, etc. Esses vultos dentro de todas as religiões, tudo bem, você está fazendo um convite a ele e ele vem fazer. Aí é diferente. Mas um ser comum como nós, que não tem essa mídia total, que não tem essa divulgação total, plena e bem merecida, são pessoas que realmente têm que andar.
E eles fazem trabalho de caridade muito grande, tá certo? Então pensem nisso quando pensarem em receber alguém na sua igreja ou você querer fazer esse papel de seguir Jesus. Siga com responsabilidade. O que é o castigo? O que é o castigo? O castigo é certa soma de dores necessárias a desgostar o culpado de sua deformidade pela passagem do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesmo e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção do espírito da criança. Então, gente, não existe castigo, não. Deus não castiga. Quem provoca o sofrimento somos nós, através das nossas atitudes egoístas, orgulhosas, vaidosas e maldosas, né? Por que não? Maldosas, maledicentes. Então, quando nós fazemos uma atitude errada, quando nós não respeitamos o nosso corpo, a nossa alma, nós vamos sofrer, porque nós temos que reajustar ela na sua pureza, naquilo que existe. Nós temos que ser um cofre maravilhoso de joias de bondade. Então, para encher esse cofrinho de bondade, nós precisamos semear bondade. E será que nós semeamos isso a vida inteira? Então, pensem nisso. Não existe castigo. O sofrimento é para nos levar de volta a seguir os passos de Jesus. Os passos de caridade, de renúncia, de humildade. Nós temos, né? Humildade, que não falta em nós é humildade. Simplicidade, ternura. Então vamos pensar nisso. Castigo não existe. Eu me castigo quando eu não amo, quando eu não semeio as virtudes que eu possuo. Tá bom? Então, hoje nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe todos nós e que nós possamos entender a nossa existência tem que ser realizações e felicidade. Vamos ser felizes?